A paz do Senhor, os irmãos me ouvem bem? Amém. 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 Eu entrei no aplicativo aqui. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, louvar a Deus, né? Porque Ele é bom em nossas vidas. E por esta noite memorável, né? Ter essa responsabilidade de vir trazer, né, a palavra que é do trono, que a palavra é de Deus, e alegrarem com os irmãos por esta noite. Quero louvar a Deus, né, pela vida da liderança, né? Irmã Bruna, irmã Ângela, irmão Riveson e o irmão Thomas. Que esse projeto tenha alcançado muitas vidas. E também louvar a Deus por todos os irmãos que estão aqui, né, vieram, aceitaram o nosso convite, estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Não somos pregadores, mas estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Estamos a cada dia mais aprendendo. E quero dizer para os irmãos, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Estamos aqui na presença dEle, não importa que seja digitalmente, que a palavra dEle fala e fala aos nossos corações de uma forma grande. Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Dois dos meus pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Salmos 84:10 vai dizer: um dia dentro de tua extra vale mais do que 1000. Temos que, irmãos, louvar a Deus por cada momento que estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra. E sem demora, sem delongas, peço aos irmãos, esta mensagem, este livro, é onde eu comecei minha caminhada. Tem um grande marco da minha história, na minha vida ministerial, na minha vida musical. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. E peço aos irmãos, em reverência da palavra, quem tiver sua Bíblia, que seja digital ou física ou em braille, da forma que tiverem, que levantem para mencionarmos a palavra de Deus. E o tema desta mensagem veio ao meu coração: juiz. O único juiz é o Deus Altíssimo na terra. Sabemos que o único juiz na terra é Deus de Israel, que reina e vive para todo sempre. Os irmãos que acharam, amém, e os que não achou, fala, estou chegando. Amém. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 7. E eu peço aos irmãos, na leitura da palavra, pela reverência, ficamos em pé e com os microfones silenciados para não dar interferência, porque no Google Meet está muito delay. Aí eu peço para os irmãos encarecidamente para respeitem a palavra de Deus, amém? Então vamos estar. Glória a Deus. Versículo 1 vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz que julgais, serão julgados. Com a medida vos serão medidos. 3. E porque tu reparas no argueiro, o olho que está no olho do teu irmão, sendo que há uma trave em seus olhos. 4. Ou como tirar o argueiro do teu irmão, se encontras com uma trave nos olhos, e eis uma trave no teu olho. 5. Hipócrita, tire a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que aconteça vos com os pés, para que vos pedace. 7. Pedir, dai-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós o homem, que o filho pedir um pão, dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11. Se vós mal, sabendo, dais coisas, se vós sendo mal, sabeis, dais coisas bons aos filhos, tomais vosso Pai que estáis no céu, dará bem. 12. Portanto, tudo quereis que os homens façam vós, que essa é a lei e os profetas. 13. Entrai pelo caminho estreito, e larga é a porta, espaçoso é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque era estreita a porta, porque é estreita a porta e é apertado o caminho que leva a vida, levam a vida, e poucos que encontrem. 15. Acautelai-vos, porém, os vossos profetas, como vestido, como ovelhas, mas, porém, são lobos devoradores. 16. Porventura se colhes uvas dos espinheiros, ou figos de abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons, e toda árvore má dá maus. 18. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bom fruto. 19. Toda árvore que não dar bom fruto, corta-se e lança no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade do meu Pai que está no céu. E 2. Muitos me dirão, Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? Em teu nome nos expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muita maravilha? Essa palavra é forte. 3. Então os direi abertamente, afastai-vos de mim, vós fizeis a iniquidade. Aleluia. Irmãos, vendo a
até aqui o 23, depois eu vou dar continuidade. O livro de Mateus, ele é rico em suas palavras, e vemos essa passagem de julgamento. Vivemos uma época, irmão, de muito pré-julgamento, vivemos muito de que nós achamos por aparência e não olhamos o interno, não olhamos o coração. A gente vemos na Bíblia várias passagens falando sobre julgamento. Vemos em Mateus 26, do versículo 15 adiante, onde Judas, ele entrega Jesus ao julgamento, né? Trocando Jesus por 30 moedas de prata. No versículo 49, se não vai falar a minha memória, ele dá um beijo em Jesus, simbolizando que era ele para que sacerdotes ali da época alcançassem, pegassem ele e levassem para a condenação. Só que vemos, irmão, que interessante essa passagem. Judas entrega Jesus para aqueles homens da época e pasmem os senhores. Naquela época, os sacerdotes, muitos, eram de Deus. Eram pessoas segundo a vontade de Deus. Mas olha só, às vezes nós se preocupamos com os que estão lá fora, mas temos que se preocupar com os que estão dentro da casa. Porque vemos nas igrejas, irmãos, muita inveja, muita pessoa querendo assumir cargo, querendo sempre em primeiro lugar. E o céu não existe titulação. No céu, quando Jesus voltar para buscar uma igreja lavada e remida, o Senhor vai buscar pelo teu nome, como diz a palavra. Virá na nuvem de glória e vai estar o teu nome escrito. Aleluia. E vemos que Judas entregou Jesus, mas no final Jesus está vivo, reina para todo sempre, e Judas, por tudo que passou, tirou a sua vida. Vemos também um clássico de uma mulher que perseguia os profetas de Deus, chamada Jezabel. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, vai dizer que cães comeram a mão, deixaram somente a mão dela, que ela foi abolida porque ela queria perseguir todos os profetas. Só que eu digo, quem mexe com homem ou mulher de Deus, irmãos, Deus cobra. Deus não aceita quem mexe com o povo de Deus, quem mexe com a noiva de Cristo, lavada e remida com o sangue. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus, ele desce o seu trono de glória e ele olha lá de cima com seus olhos como chama de fogo. E ai daquele que toca no cabelo do filho teu. Ai daquele, porque até Jó, pro devorador, pro inimigo de nossa alma, se aproximar de Jó, ele teve de permissão a Deus. Glória então, a Deus. ai daquele. Se tem que pedir permissão para Deus, meus irmãos, vemos o amor que Deus tem para conosco. Nós não sabemos a situação, meu irmão, que você chegou aqui, minha irmã, mas eu te digo, o Senhor tem um ciúme de você, inigualável. Ele sabe o que tu tem passado aí na tua casa, em tua família, o processo. Falando. Ele tem visto toda a tua dor. Faça como Estevão, meus irmãos. Vamos em julgamento. Estevão era um diácono, segundo o Senhor fazia a obra. Era um homem zeloso de boas obras. Mas eu digo, aquele que faz as boas obras, ele vai ser perseguido, meu irmão. Mas é cumprimento da palavra de Deus. Quem se é muito dado, será muito perseguido, muito cobrado. Vemos situações que estão acontecendo no dia de hoje, pastores que estão se suicidando porque é uma carga muito grande, meus irmãos. E o que acontece? Depende muito, irmãos, de nós como os membros da igreja, ajudar na obra. Nós somos chamados para fazer o ID, ser membros, parte, porque a cabeça é Cristo. O pastor, ele está ali para cuidar das ovelhas, lutar pelas ovelhas, mas a obrigação é das ovelhas convidar o vizinho, convidar na escola, convidar na faculdade, aquela faculdade que tu tá lá, Deus tá vendo. Se tu tá falando que tu é crente só na igreja, ou lá na faculdade tu não é crente. Lá na faculdade você não fala como um Galileu, você quer falar como o lado ao contrário. Você quer falar igual ao mundo. Sua língua tem que ser santa, você tem que ser purificado, sua boca tem que ser purificada. Eita, glória, vai falando, Senhor. Não importa que falem de você, o esquisitinho, o crentezinho. Ei, seu negócio é com Deus, não é com o homem. Não foi aquela pessoa que morreu por você, não foi o homem que morreu por você, mas foi Jesus, Filho de Deus, que desceu do trono de glória para vir, para dar o direito a nós que outra hora éramos escravos do mundo, vivíamos numa dependência do pecado, e hoje nós somos servos, e o mais importante, somos mensageiros da palavra de... Não precisa, meu irmão, você ser pregador, não precisa você ter teologia, não precisa você ter hermenêutica, oratória, simplesmente fala de Jesus. Quando você fala de Jesus, quando você fala de Jesus, você salva através da sua vida. Não sabemos o que tem passado as pessoas lá fora, mas nós temos que ser representantes da palavra de Deus. Como a irmã Joyce falou, Marcos 16 vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho e anunciai a toda criatura. Glória a Deus. Não sermos covardes. Não sermos covardes da palavra de Deus, mas sermos corajosos, não nos amedrontarmos pela situação, por qualquer coisa a gente parar, porque se pararmos, meus irmãos, a obra de Deus não acontece, a obra de Deus depende de nós, que somos a nova geração. Os anciãos vão partir, quem vai ficar? Vai ficar uma igreja fraca,
uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua. Vemos a diferença, irmão, dos anos 90 para cá. A igreja cada vez mais tem deixado entrar as coisas do mundo, tem deixado o mundo entrar. Você anda na rua, meus irmãos, e não conhece quem é crente mais, porque o povo já tá andando igual as pessoas lá fora. Falando, Tem se perdido muita essência a igreja. E não estou falando do ministério A, ministério B, não. A gente estamos vendo e estão flexibilizando. Mas por que quando João Batista falava raça de víbora? João Batista falava rasgado. Será que nós temos coragem de chegar? Quando uma pessoa vir falar, você falar, apartai-vos de mim, Satanás. O que acontece, muita gente se aproximar e vir falar, você não consegue, você é deficiente visual. Ei, repreende, meu irmão. Você tem poder de Deus na sua mão. Glória a Jesus. Quando você aponta o dedo, meu irmão, o céu se abre. O inimigo não suporta, você tem que ter autoridade. Glória a Deus. Para estender o dedo e falar assim, aqui é um servo de Deus. Não precisa você ter título de evangelista, pastor, presbítero, não, para você expulsar um demônio. Cadê a autoridade que Deus deu? Jesus fala para os seus discípulos, eu irei, mas eu deixarei convosco o meu espírito. Vocês têm dentro de vocês o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A igreja tem se amedrontado muito. Vemos que não tem acontecido milagre, curas, libertações da igreja. Será que é Deus que não está operando ou será que é a igreja que não está buscando? Eita glória. Fica a pergunta, será que é nós que estamos errados? Glória ao nome do Senhor. Eu acho, irmãos, se for conjecturar, é o povo que está deixando de escarnecer. Você não ouve mais falar, vai ter uma vigília hoje, você não ouve falar, irmãos, que a vigília é oração. É louvor, é louvor, é louvor, é batidão. Aqueles hinos que ficam tum, tum, tum. Irmãos, igreja, Deus não quer movimento, mas Deus quer salvação. Deus não quer quantidade, mas Ele quer qualidade. Eita glória. Ele quer almas. De que adianta ter muito barulho, irmãos, e não ser cheio, você não entender nada. Ter tudo aquele barulheiro, línguas estranhas e pulo, rodopia. Depois, no final, ninguém entende o que aconteceu. Como eu estava até conjecturando, a lata vazia, uma lata cheia d'água. Sabemos que a lata com água, se pôr na goteira, ela não vai fazer barulho. E a vazia vai fazer barulho por quê? Quem tá vazio faz muito barulho, mas quem tá cheio não faz barulho, porque o que vem é de dentro, não é de fora, não é o barulho. Tudo que vem é de dentro, é de nossa boca. Glória então vamos pensar, irmãos, se nós estamos ali na rua andando, vendo uma prostituta, uma pessoa que vive em condições de prostituição, perdoe pela palavra, mas uma pessoa que vive em condições de rua, será que nós estamos profetizando ou estamos assim, essa daí vai direto pro fogo eterno, cuidado que é capaz de você ir e Deus salvar aquela pessoa, como aqueles dois ladrões que estavam com Jesus. Santo é o Senhor. E aquele olhou para Jesus e falou assim, com certeza esse é o Filho de Deus. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Quando nós apontamos o dedo, julgamos alguém pela classe, pelo que está vivendo, nós não sabemos o que ela passou. Mas ele é traficante, ele roubou e matou. Ei, Barrabás não fez isso tudo? Jesus não deu a vida por ele? E deu por mim, por você? Aleluia! Temos que parar com o julgamento. Voltando em Estevão, Atos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60, vai dizer que quando Estevão, aqueles moradores, eram muito na época de apedrejar, começaram a apedrejar, ele falou assim, receba o meu espírito. E no 60 ele diz, não que façam, que eles não sabem o que estão fazendo. Será que, meu irmão, é muito fácil a gente catar uma pedra e tacar? Agora eu queria ver, meu irmão, se alguém tacasse uma pedra em você. Será que tu ia ficar igual Pedro, nervosinho, querer cortar a orelha dele com a espada? Ou tu ia querer fazer igual Davi, já pegar a pedra e dar uma pedrada? Como eu sempre brinco, nós temos que ter isso de mansidão, como Jó suportou, se prostrou, como muitos personagens da Bíblia prostraram na presença de Deus, porque com Deus é melhor. Ele que é o juiz reto, ele que cobra, ele que faz, ele que determina, porque ele é o início, ele é o fim, ele é alfa, ele é o ômega. Aqui na terra nós temos nosso advogado que é Jesus, lá na glória é Deus como juiz reto. Ele que vai nos dizer se nós estamos retos nos caminhos do Senhor. Ele diz, um povo zeloso de boas obras. Mas não basta isso, você tem que ter caráter. Chama caráter cristão. Não ficar falando mal do teu pastor. Ei, teu pastor tá lá é porque Deus ponhou ele. Obedeça. A própria Bíblia diz que nós temos que obedecer aos nossos líderes, a quem o Senhor nos confiou para liderar uma igreja. Se ele está lá é porque Deus permitiu. E se for tirar, Deus vai tirar. Que Deus não deixa ninguém escandalizar a tua obra. Por mais que vivemos um tempo que o povo quer muito conhecimento, mas não quer graça. O povo quer muita teologia, mas não quer a graça do céu. Não prega-se como antigamente. Deus cura, Jesus salva, Jesus cura. Jesus Batista tanto leva. Era uma pregação que, quando o irmão abria a boca para falar, mas isso é graça. Não adianta nós termos tantas letras difíceis. A palavra de Deus de acordo com o hebraico. Para que isso, irmão? Deus não quer saber do conhecimento. Claro, é importante o conhecimento, mas também é importante a graça. Os dois andarem juntos perante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, crescer no conhecimento e na graça. Mas não é
querer pelo conhecimento do homem. É você, meu irmão, meditar na palavra, dia, refletir. Aleluia. E prosseguindo, vemos ali Mateus 6, onde diz que atirar aos porcos e aos cães. Temos que saber ministrar a palavra de Deus. Não falar em vão. Está profetado, igual muitos hoje aí estão só profetando. A verdadeira profecia tem que cumprir, tem que acontecer, senão você vai estar jogando pérola para os porcos pisarem e para os cães comerem, que não se cumpriu. Aleluia, aleluia. Vamos, irmãos, meditar em tudo isso que está acontecendo em nossa volta. Será que nós estamos fazendo, será que estamos sendo luz, sal da terra? Aleluia. Glória ao Senhor. Versículo 12 adiante fala sobre a porta, né? Irmão, para ir para o céu, não é do jeito que nós achamos que tem que ser. Somos todos falhos, mas nós temos como em João, capítulo 16, João 14, 6, a gente tem que andar no caminho, a gente tem que andar com a vida, a gente tem que andar com a verdade. Não ser mentiroso, ficar escondendo as coisas. A mentiria é santo. Mas Deus tá vendo, Deus não aceita a mentira, porque ele é a verdade. É melhor você falar a verdade, meu irmão, e pagar preço do que você ficar vivendo escondido atrás da mentira, porque uma hora cai por terra. E a cobrança é grande, meu irmão. Você paga preço, você vai sofrer, você vai padecer, e às vezes você não tudo por causa daquela mentira. Como muitos dizem por aí, pasme. Uma mentirinha santa. Meu irmão, não existe mentira santa. Mas é verdade, é mentira. Eita, glória. Deus vomita. Aleluia, Jesus. Apocalipse 22 vai dizer sobre isso. Sobre aqueles... Ele que fala na palavra dele que não herdará o reino dos céus, mentirosos. Aqueles que são feiticeiros. Não sou eu que estou falando, meus irmãos. É a palavra de Deus. Ele diz falsos, mentirosos, os que vivem na prostituição, pornografia. Senhor da glória, misericórdia, cobre com sangue. Aqueles que um dia estão na igreja, outro dia estão na festa. Aquele que um dia está tomando refrigerante na igreja e em casa está escondido tomando vinho que é suave. Vai falando. Só que Deus está vendo. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. E vemos muita gente, muitos irmãos que às vezes estão tomando a Santa Ceia. Eu comentei essa semana com os irmãos, aleluia, que eu aprendi. A ceia, ele é o remédio para a alma, ele é o remédio para a carne. Não precisa, meu irmão, você ficar apoiando. Claro, não tenho nada contra, mas ficar apoiando copo para homem ungir, roupa para homem ungir. Ei, meu irmão, isso não existe na Bíblia. A Bíblia, ela nos dá o livre acesso à oração. Sangue e o corpo disso a gente é um representativo para lembrar o que ele fez e tem poder de curar. Glória a Deus. Alma. Uma coisa que eu digo, a ceia nos afasta do pecado. Só que o pecado nos afasta da... Quando nós estamos no Senhor, nós estamos perto dele. Quando nós afastamos, nós vimos o pecado nos afasta das coisas. Por isso que diz, cai o reino do céu enquanto pode se achar. Ali no versículo 15, 16, aleluia, vai dizer sobre uva. Não se colhe pinho de uva. Colhe, meus irmãos. O que eu quero que os irmãos pensem e reflitam. Vocês querem viver como Oséias capítulo 8, versículo 7? Ou como Salmo 126, versículo 6? Na minha tradução, Oséias 8, 7 vai dizer: aquele que semeia vento colherá tempestade. Salmo 126, versículo 6 vai dizer: aquele que carrega preciosas sementes chorando, voltará com os feixes alegres cantando. Aleluia. Glória Quer a dizer, Deus. na santidade. Porque o pecado, a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom grato pela vida eterna se encontra em Cristo Jesus. Ou vou falar no versículo 20, 19. Ser uma árvore que não produz frutos e ser lançada no fogo. Pensa bem, e não se acha não porque você serve a Deus, não. Você seja humilde na presença. Faça com que a tua humildade, pessoas vejam que você é uma pessoa humilde, que Jesus era uma pessoa humilde. Ele vivia no meio das pessoas pobres. Dê um abraço numa pessoa de condição de rua. Visita os enfermos nos hospitais. Irmão, isso é papel nosso. Mas eu não enxergo. Amém. Mas nossa história acaba, irmão, sendo testemunho para outras pessoas. Outras vidas sendo alcançadas. Pessoas sendo comovidas. Eu falo experiência própria. Aleluia. Um morador um homem em condição de rua, um dia ele perguntou na rua. Eu estava descendo, saindo das minhas atividades, com todos aqui, sabe, eu tenho a vida muito... E ele perguntou para mim, ei, você enxerga alguma coisa? Eu falei assim, não. Mas eu falei assim, mas Jesus está na minha... Eu não preciso do olho carnal. E aí ele já percebeu que eu era certo. Que aonde eu ando, meus irmãos, eu ando com a minha espada. Quando eu não tô com a minha bolsa, minha Bíblia tá debaixo do meu braço. Quando eu tô, minha Bíblia tá na minha retaguarda. Porque um bom guerreiro, ele anda com a espada. Ele não anda desarmado da espada desembanhada. Que tem 76 livros. Meus irmãos. Anda preparado, e aí ele pediu: o senhor ora pela minha esposa, o nome dela é Gisele, o meu é Oswaldo. Senhor, sim. E ele pediu: o senhor pode me dar um abraço? Irmãos, eu não pensei em nada, eu quase chorei. Um simples abraço. Só que aquele abraço eu posso ter libertado dele. Ele sei que estava passando. Ele poderia estar pensando em tirar sua própria vida. Glória Aleluia. a Deus. Jesus.
E vemos quando Jesus fala ali, apartai-vos de... Será que, irmão, nós estamos se preparando para isso não acontecer conosco, naquele grande dia? Não sei, irmão, se você está afastado da presença de Deus, o que você tem feito, mas isso é com você e Deus, eu não tenho como te julgar. Mas eu falo, aproveita que a Bíblia, em Isaías 55, versículo 6, diz: buscar o Senhor enquanto pode se achar e invocar em quinta-feira. Aproveita que o Senhor está dando oportunidade, tá? Deixa eu ligar. Volte ao Senhor. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos, aleluia, um pouco da minha história, da minha caminhada, para edificação da igreja, irmão, para encaminhar para o fim. Glória a Deus. Irmãos, eu não nasci em berço cristão. Eu passei por um processo de escolamento de retina em 2012, onde tudo começou. Eu vivia no pecado. Em 2012, conheci a mãe da minha filha. A gente viveu condições de amaziado por 7 anos e 4 meses. E antes de estar com ela, irmãos, vivi na droga, vivi na bebida. Já andei com mãos influentes. Já fui preso. Já fiz meu pai passar vergonha aí na polícia tirar. Só que quando... A primeira vez que eu fiz um erro muito grande, e meu pai foi me tirar, e com 18 anos a gente fomos... Pense, irmãos, meu pai é um homem lavrador, um homem honesto, uma pessoa que não mexe com nada errado. Ouvi do juiz, aleluia. Ouvi do juiz falando, aleluia, irmão. Irmãos, só um minuto. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vê um juiz falando para mim, Gilberto. Os irmãos me ouvem bem? Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Meu pai, irmãos, um homem trabalhador, cheguei com a polícia aqui, pegamos esse vagabundinho lá na rua fazendo coisa errada. Imagina, irmãos, vergonha. Eu nunca passei uma vergonha tão grande. O juiz pegou e falou pra mim, falou assim: Gilberto, eu vejo que você é uma pessoa boa, mas não faz mais isso não. Seu pai é um homem trabalhador, sabe que é você chorar na frente do seu pai e do seu juiz. Foi aonde eu, com os meus 18 anos, nunca mais eu quero fazer coisa errada. Pra mim tá onde eu cheguei. Foi aonde eu entendo que Deus faz essas coisas, permite que nós passamos para conhecer o Evangelho. Em 2012, passei por isso tudo. Em 2012, fui trabalhar em 2011, conheci a mãe da minha filha, a gente ajuntou, como o pessoal fala hoje. Em 2012, descubro o descolamento de retina, onde começou uma vida corrida. Para quem vivia naturalmente, trabalhava em fazenda, tinha uma vida ativa. De repente, o mundo se cai quando eu passo no médico. O médico fala assim para mim: você tá com descolamento de retina e você tem que parar por gente. Só pensava numa coisa de chorar, irmão, e não ter saído. Fui operando. A minha primeira cirurgia, minha filha nasce. Nessa época, a mãe dela estava grávida. Imaginem, operei no dia 24 de julho, dia 26 de agosto, filha nasce. Imaginem, operado, tendo que correr atrás, tendo que trabalhar. Eu longe dos meus pais, nunca fiquei, como falo, irmão, somente atrás de meus pais. Sabe, que eu acho que a partir do momento que você pega a sua caminhada, você não tem que ficar, você tem que correr atrás das suas responsabilidades. E aí foi onde foi operando. 2014 caiu, e a minha esquerda perdi em 2013, a minha direita em 2014, ela ficou em 14%, operei. 2018, quando eu operei, eu achei que o mundo tinha acabado. Mais de tudo ainda, final do ano 2020, parado. Aí foi um bafo, minha filha com 6 anos, vocês imaginam uma filha chorando e olhando pra você: papai, não deixa eu ir embora não. E você se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa impossibilitada de fazer as coisas. E aí, irmãos, fiquei lutando na peleja, ter outros relacionamentos, porque quando estamos no mundo nós não pensamos. Só me frustrei, só tive dor de cabeça. E no ano de 2020 conheci um fazendeiro que me indicou o médico. Foi ali que Deus começou a trabalhar, descobri um médico particular para operar minha visão. Mas Deus não queria me dar minha visão Deus não queria, não, irmãos. Perdoa pela expressão. Mas Deus permitiu que eu conhecesse algo melhor do que minha visão carnal, que era a visão espiritual. E o Senhor preparou aí nesse médico. Passei na consulta, ficava R$20.000 a cirurgia. Fiz uma ação beneficente com os amigos. Ao trabalhar de Deus, os irmãos vão entender. Esse vídeo caiu na mão de uns primos meus, de Mirante, que são da Assembleia de Deus. Eles mandaram mensagem para nós, fizemos amizade. E aí eu continuei a minha caminhada, sabe? Aquela pessoa fanática, idolatria, fui operar, levei as imagens, e achando que aqui ia resolver. Operei 4 horas de dia, vim embora. Com 3 meses de recuperação, fui no meu hospital passear. Fui passar lá uns dias. E lá me apresentaram, me levaram na igreja. Eu já tinha conhecido nações. Meu saudoso cunhado que o senhor levou, ele insistia que eu fosse cristão. Mas eu entendo que ele queria o meu bem, mas para você evangelizar, meu irmão, não é forçando a pessoa. Você tem que lançar a semente e deixar ela ficar. Não adianta você lançar e querer que a semente no outro dia já frutifique. Querer Glória a Deus. Não adianta, irmão. A semente ela tem um certo tempo para ela germinar e para ela produzir. Pode ficar tranquilo, você lançou a semente, meu irmão, passe 10, 30 anos, não importa. E ele falava para minha irmã, já que ainda seu irmão ainda vai ser crente. E se cumpriu. No ano de 2020, 19, um irmão do assentamento falou: você vai ser crente ainda. Eu não entendia muito. Tá, amém. Tipo assim, não tava nem aí, tá? Mas eu sempre respeitei. Foi que eu conheci a Assembleia de... E ali eu já senti algo diferente, aquele pastor falando. Se passou os dias, ele fez o apelo no dia que eu fui, e aí eu queria ir, mas vocês sabem que a resistência é grande para você sair das algemas. E eu fiquei com medo, passou-se os dias.
foi fundando o dias de eu ir embora. Chega na semana, última semana que eu ia ficar lá numa quarta-feira, culto que o pastor pregou e não fez o apelo. Eu já fiquei triste, sabe? Que no domingo, no dia 20, eu ia vir embora pra minha casa. Dia 20. E aí eu fiquei triste, sabe? Na verdade, dia 19, um sábado. Tinha recebido a visita do irmão no decorrer do dia e o irmão apanhou. Alguns conhecem, outros não. Adão Santos. E aquele homem ministrou meu coração de uma forma tal que ele testemunhou que ele queria voltar a enxergar e Deus teve uma experiência. Porque nós vivemos pelo natural, mas Deus quer que vivemos sobrenatural. E ele contou. E ele pedia para enxergar. E Deus, ali repreendendo ele, falou assim: servo, você assim é sal na terra. Você é sal na terra. Você é luz. Se eu te der sua visão, você não vai ser sal. Você não vai gerar sede nas pessoas. Mas ele, Senhor, através da minha vida eu curo. É através da sua vida que eu quero. Pois da tua vida eu guardo na condição que você está vivendo. Você sabe que você é comigo. Um homem analfabeto. Um homem que tem um dom da ciência. Alguns que já seguem, conhecem, sabem bem dessa história. E ele ainda falou: olha, tem alguém aqui que vive a mesma condição visual, mas Deus vai levantar ele para fazer a diferença nas nações. E aí, meus irmãos, esse irmão foi embora, se passou. No sábado, minha prima fez um churrasco, começaram a ouvir um louvor. E ela, tomada pelo instante, eu arrumando minhas coisas no quarto, triste por dentro, mas por fora sempre alegre. Ela me parou na cozinha da casa dela e falou: você quer aceitar Jesus? Eu só fiz uma palavra. Falei: sim, só. Sim, foi ali aonde foi a primeira oração, aceitei Jesus, e aí vim embora. Meus pais são católicos, dei um tempo para anunciar para eles. E passou-se os dias, isso foi dia 19/6/2021, que eu falo: morri para o mundo naquele dia. Automaticamente, no dia 20, eu acordei mexendo no WhatsApp sem acessibilidade. Conseguia passar linha de fio dental dentro com agulha. Olha a experiência, irmão. Glória a Deus. Não precisa enxergar para você fazer as coisas de Deus, foi trabalhando. E aí meus primos, a gente conversando por telefone, eles falaram assim: ó, vamos marcar, você quer o batismo? O mais rápido possível. Marcamos para setembro, meus irmãos, deu certo, marcamos para semana de chuva. E um dia eu me fiz perguntar, eu falei: eu acho que participar desse negócio não. Eu falei dessa forma: rapaz, vou sair fora desse negócio que tem, eu acho que não vai dar certo esse trem não. Falei dessa forma. Dormi, meus irmãos. Quando eu dormi à noite, eu tenho sonho. Eu dentro de um rio cristalino, lindo, e minha prima do lado. E eu parei e falei: opa, tá confirmado. E aí, vai, a semana toda chovendo, começo de semana de novembro. Foi quando ocorreu aquele fato daquela cantora conhecida, Marília Mendonça, que a vida foi ceifada por aquele acidente. Daquele justo, no dia 5 tinha falecido um primo da família da minha prima por parte do pai dela, meu primo. E o pastor já tinha falado: ó, sábado, dia 6, nós vamos descer o irmão Gilberto às águas. E nisso eu fui, irmão. Passou aquele momento, dia 6, fomos. E eu ainda falei assim: eu quero ser batizado no rio. Pelo simbolismo que eu acho lindo e do jeito que Deus me mostrou a visão. Eu não entendia no começo porque a minha prima aparecia no meu sonho. Entender. Tava começando a caminhar. Nisso, na hora que eu desci as águas, irmãos, a glória de Deus desceu. Deus tomou o irmão e se confirmou em minha vida. Deus usou a boca dele como canal de Deus nessa terra. Falou do meu chamado, das obras que ele tinha para a minha vida. E foi se cumprindo. Com um ano de crente, fui batizado com o Espírito Santo. Numa vigília, eu fiz um jejum, irmãos, de 90 dias. O jejum, ele tem poder. E aí eu tava fazendo jejum, pedindo uma coisa, a cura. Mas Jesus deu a cura maior, que queimou tudo quanto era bactéria, quanto era tudo que não era proveniente da parte. Porque aí começou. Tudo que começou na minha vida foi dessa forma que começou. Aleluia. E dali pra cá, não parei mais. Surgiu o convite em 2023. Foi aonde eu tive a minha primeira oportunidade. Eu orando a Deus. Final do ano de 2022, eu tive uma oportunidade de trazer uma saudação no jovens e foi essa saudação que mudou o marco da minha vida. Um irmão me chamou para pregar na congregação. E eu orando de manhã, eu pedindo para Deus, mas eu na hora não tinha lembrado, recusei. Foi aonde foi a minha primeira pregação da minha vida. Foi pregado Mateus 7. Foi minha primeira pregação. E hoje eu trago para os irmãos para verem o que Deus faz. Hoje estou na casa de Deus desde 2021. Tem através da minha vida, Álvaro. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Já tive experiência de orar a pessoa, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo. Já tive experiência de orar, irmãos, serem curados, mas não é eu, irmão. Entendam bem, não é para minha glória, não. Glorifique a Deus. Já tive muita experiência de eu ajoelhar no chão, sentir a glória de Deus e determinar a vitória. E Deus dá, alcançar aquela resposta que a pessoa tanto tem pedido. Eu quero aqui concluir, meu irmão, no finalzinho. Glória a Deus. E aqui nós vamos falar sobre final. Jesus falou ali no Glória a Deus. Aleluia. versículo 6. Vai dizer: aquele que ouve a minha parada. E nós, sério, irmão, aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai fazer obra. Sabe e você sabe. 24. Todo aquele que escuta a minha palavra, escuta, semearei ao homem. Irmãos, deu interferência aqui. Só todo aquele, depois que ouve as minhas palavras,
e os pratica. Semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 6. E aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, porém a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. 7. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que Jesus, quando deu seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 9. Portanto, olha só, irmão, por quanto ensinavos com autoridade, não como diz, aleluia. E fica para nossa reflexão. Será que nós estamos alicerçando a nossa fé na rocha ou na areia? Irmãos, não importa Glória ao Senhor. o que tem passado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: assim que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: não vos atentei às coisas desse mundo, mas sim às coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Como minha primeira saudação na igreja, eu tinha falado para a irmã Bruna, mas eu não revelei. Salmo 118, versículo 8. Foi a primeira saudação da minha vida. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmos 37, versículo 5. Aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Glória a Salmo Deus. 120. Será comparado como um monte Sião inabalável. Salmo 121. Eleva os meus olhos aos montes do alto e virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que criou os céus e a terra. Irmãos, meu socorro veio do Senhor, que desceu do céu para vir da sua vida no Calvário, por mim e por você. Valoriza o que o Senhor te deu. Valoriza essa dádiva, essa riqueza, que hoje você tem a oportunidade de ir e vir. Hoje você não é escravo de ninguém. Você tem direito de glorificar, você tem direito de adorar, você tem direito de exaltar. Você tem recursos, seja digitais, seja em impressos, seja em folha, seja em braille, tem em áudio, tem em texto, tem toda a tecnologia, meus irmãos. Só não medita na palavra, só não busca o que quer. Glória a Deus. Nós vamos ter como Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do filho, não se detém aos caminhos dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Da água. Vamos frutificar. Vamos ser semente boa da terra, ser tal deste mundo. Vamos pregar o evangelho a todos. Vamos começar a fazer uma faxina em casa. Sermos diferentes, mas não viver fanatismo, irmão. Não podemos viver fanatismo. Não viver religiosidade, mas viver Cristo que morreu por mim e por você na cruz. E eu reforço, você tem a oportunidade de voltar, reconciliar ou aceitar Jesus. Não sei o que tu tem passado, mas eu sei que tu tem chorado as madrugadas, tem pedido misericórdia. Mas se tu quer uma saída, é em Cristo Jesus. Se tu quer saída, é em Deus. É Ele que vai resolver a sua situação. Ele pelejará por ti. Problemas de família, problemas no relacionamento, problema financeiro. Para Deus não existe problema. Como aquele hino. Fiquem com esta palavra, meus irmãos. Quero pedir aqui perdão pela demora, de curso, mas aqui eu agradeço a minha humildade em nome de Jesus. Que Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe a caminhada de cada um. E quero dizer, irmão, esse inimigo ele não vai quebrar a minha perna. Como Deus usou o irmão falando que o inimigo queria minha cadeira de roda. Ele pode tentar, mas ele não vai colocar, porque eu estou na presença. Estou servindo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Dedo. Hoje ele tentou de tudo quanto é forma me atrapalhar, tentou me distrair, mas eu peço perdão à igreja, em Cristo Jesus. Mas cumpri o desejo do coração. Me dispensa aqui agradecendo os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe.